deu tudo errado? Por que a gente perdeu para o Japão, tomou uma virada, estava 2-0? O que aconteceu? Primeira derrota da história do Brasil para o Japão, segunda derrota na história para uma seleção asiática, segunda derrota do Ancelotti. Por que a gente perdeu para o Japão? Hoje a ideia é conversar sobre isso. Esse amistoso da seleção, segundo amistoso dessa data FIFA, depois de golear a Coreia do Sul por 5-0. Eu avisei aqui no vídeo que a gente fala do jogo da Coreia, eu avisei que o Japão era uma seleção muito mais forte que a Coreia, que ia ser um teste muito mais válido do que o jogo contra a Coreia, ia dar para tirar mais respostas definitivas e coisas que a gente pode levar para a Copa do que exatamente o jogo da Coreia. Não que foi um jogo inútil o primeiro jogo, valeu muito e acho que foi um jogo para se empolgar mesmo. O Brasil jogou bem contra a Coreia e vem para esse jogo contra o Japão e a gente tem que separar o joio do trigo, saber dividir aqui o que aconteceu realmente no jogo e poder analisar friamente, sem nenhum clubismo e sem nenhum lado mais emocional. Acho que a gente, racionalmente analisando o jogo, a gente consegue tirar pontos positivos. Acho que no geral foi um teste extremamente válido, tá? Acho que esse jogo contra o Japão foi muito válido. O Japão, se eu não me engano, é a 19ª colocada do ranking da FIFA. E eu fiz um vídeo agora recente sobre a tier list de quem que eu acho que pode ganhar a Copa, como que vem os 20 melhores times do ranking da FIFA. O Japão foi analisado, é a única seleção asiática que eu comento nesse vídeo. E eu coloquei o Japão como uma possível surpresa para a Copa do Mundo, porque eu acho que é a melhor geração japonesa em muito tempo. É um time ofensivamente muito rápido, isso que ainda não tinha o Mitoma, que é o craque do time, ele não jogou essa data FIFA, tá machucado, mas o Kubo, o Eda, atacante do Feyenoord, o Doan na ponta, o Minamino, é um trio de frente muito rápido, muito veloz, que deu muito trabalho para a defesa do Brasil. Mas vamos começar do começo aqui para poder analisar sobre o jogo. O Brasil começa o jogo com uma formação completamente diferente, só ficou 3 titulares do jogo anterior para esse, que foi o Vinícius Júnior, Casemiro e Bruno Guimarães. O resto o Ancelotti mexeu em todo mundo, resolveu testar todo mundo. Acho extremamente válido. Ele deu uma entrevista essa semana falando que os testes vão até a próxima data FIFA de novembro. Para o ano que vem, a próxima data FIFA do ano que vem, antes da Copa, ele já não quer mais ficar testando, ele quer encontrar o time ali, definir e praticamente fazer a convocação da Copa na convocação da data FIFA do ano que vem. Então, achei super válido as alterações que ele faz para começar o jogo contra o Japão. Ele mexe em quase todo mundo, mantém quase ninguém do time titular e dá oportunidade para vários jogadores que tiveram poucos minutos até agora com a camisa do Brasil ou nem tinham jogado, né? Então, o Brasil começa com o Hugo Souza no gol, já aí o primeiro teste, nunca tinha jogado com a camisa da seleção brasileira. Paulo Henrique na direita, a primeira vez que ele é titular. Fabrício Bruno, Beraldo e Carlos Augusto, Bruno Guimarães e Casemiro, os 2 titulares foram mantidos, Luiz Henrique, Paquetá, Vinícius Júnior e Martinelli. Aqui no campinho, o Vinícius Júnior tá marcado como jogando pelo lado esquerdo, mas ele jogou muito mais centralizado e o Martinelli foi o ponto aqui pelo lado esquerdo. E aí, individualmente, analisando aqui os 11 que começaram o jogo, analisando individualmente, o Hugo Souza pouco participou do jogo e na bola mais difícil que veio para ele não defendeu. Acho que foi um teste que ele sai um pouco atrás do Bento depois desses 2 jogos. Eu achava ele um pouco à frente do Bento quando chega para esses 2 jogos. O Bento quase não teve situações de jogo contra a Coreia, mas as bolas que vieram ele defendeu. O Hugo teve 2 bolas mais difíceis, uma ele defende meio estranho e espalma para escanteio, e a outra ele acaba tomando gol. Eu não acho que é culpa dele, acho que a defesa marcou mal e o cara consegue subir muito sozinho dentro da área, mas é uma defesa difícil que um goleiro que quer ter chances de titular numa Copa ou quer ter chances de estar à frente numa Copa, de ser convocado, ele deveria fazer a defesa. Ele não conseguiu fazer a defesa, era uma bola difícil, não era uma bola tão simples quanto parece. Pela velocidade da bola, por onde que o cara cabeceia de dentro da pequena área, sozinho, e ele vem em velocidade, então cabeceou muito forte, um tempo de reação muito difícil, mas é uma defesa difícil que se ele faz, ele é elogiado, ele acabou tomando gol. Então acho que ele sai um pouco queimado, assim, não queimado, mas ele sai um pouco atrás depois do teste dessa data FIFA. O Paulo Henrique, por outro lado, acho que botou a pulga atrás da orelha do Ancelotti, fez uma boa partida, fez o gol, ofensivamente muito bem, defensivamente não comprometeu, conseguiu fechar bem o lado dele, apesar de no começo o Japão tentar explorar bastante esse lado dele, ele não foi mal. Então acho que foi uma boa partida do Paulo Henrique. Ele tinha entrado bem contra a Coreia também, mas foram poucos minutos, e agora ele bota uma pulga atrás da orelha do Ancelotti, que tinha o Wesley e o Wanderson como as bolas de segurança,
mas eu acho que pode ser que na próxima data FIFA ele convoque os 3 para testar, ver de novo e definir, porque eu acho que o Paulo Henrique botou uma possibilidade ali de ser o lateral reserva da seleção ou até o titular da seleção na Copa. Foi uma boa partida do Paulo Henrique no geral. Fabrício Bruno, aí eu vou deixar para depois, acho que foi uma atuação fraca dele, a gente comenta já já. Beraldo também acho que não foi bem, é um cara que não vem bem essa temporada no PSG, não tem jogado, desde a temporada passada ele não vem bem, ele tem jogado pouco essa temporada, ele foi convocado, é um zagueiro canhoto de bom passe, isso foi importante no começo do jogo, mas ele acabou, no geral, defensivamente não fazendo uma boa partida, ele marca mal no lance do gol de escanteio, ele combate mal ali o ataque, o espaço do Eder. Acho que ele não faz uma boa partida também. Também resultado ruim aí para ele dessa data FIFA. Acho que a concorrência na zaga é grande e ele acaba saindo um pouco atrás também. Carlos Augusto na lateral esquerda. Queria muito ver ele testado. Acho ele um bom jogador, mas jogou mal hoje. Ofensivamente muito burocrático, passe muito para o lado, passe muito para trás, não conseguiu dar o apoio que se esperava dele ali pelo lado esquerdo, e defensivamente ele sofreu bastante, principalmente quando o Kubo estava em campo, tá? Que Kubo conseguiu ir muito bem, levou a vantagem na maioria dos lances, ele cometeu algumas faltas até que o juiz não deu no primeiro tempo. Acho que foi uma partida bem abaixo do Carlos Augusto, que também está atrás agora dos outros laterais esquerdos. Acho que ele dificilmente será convocado de novo. Acho que ele perdeu uma boa chance aí nessa data FIFA. A dupla de volantes, acho que aí dispensa comentários, foi muito bem. O Casemiro errou muito passe hoje, tá? Acho que hoje o Casemiro estava num nível de atuação abaixo, meio desconcentrado, eu senti, achei que ele errou muito passe, não deveria ter errado tanto. Acho que ele não foi bem hoje, mas é um cara que vai ser titular na Copa, não tem como, é o homem de segurança do Ancelotti. Eu acho que quando o nível de confiança e de concentração dele tá alto, é um cara fora da curva que vai ser titular. O Bruno Guimarães fez mais uma partida espetacular. Eu quero fazer um vídeo só do Bruno Guimarães. A data FIFA dele foi muito boa, jogo muito bom. O Brasil cai muito quando ele sai. Acho que ele foi o nome do jogo para mim o melhor em campo no período que ele esteve em campo. E aí eu quero fazer um vídeo só sobre ele ainda essa semana. Nas pontas, o Luiz Henrique muito apagado hoje. O que ele fez na data FIFA anterior nessa, ele não conseguiu fazer. Muito, muito apagado. Não conseguiu levar vantagem na maioria dos lances. Muito passe burocrático. Acho que o ponto positivo do Luiz Henrique foi a pressão sem bola. Ele retornou muitas vezes para ajudar o Paulo Henrique defensivamente, e mesmo no campo de ataque, quando o time perdia a bola, ele e o Martinelli correram muito para fazer o par de pressão que o Ancelotti gosta, e acho que esse foi o ponto positivo para ele, mas não foi uma boa partida. O Paquetá começou o jogo muito discreto, mas aos poucos ele melhorou bastante, conseguiu até dar uma boa assistência para o Martinelli, gostei até dele, ele começou discreto, depois foi melhorando no jogo, acho que foi uma boa partida do Paquetá. Vinícius Júnior fez uma partida ok, enquanto ele esteve em campo buscou jogo, tentou alguns lances, acho que ele fez uma partida ok, não foi uma ótima partida, mas também não foi péssima a partida do Vinícius Júnior. E gostei da partida do Martinelli, acho que ele foi bem no jogo, além do gol, participando muito pelo lado esquerdo, correndo bastante, como eu disse, ele e o Luiz Henrique participando muito do momento sem bola também. Acho que a dinâmica que ele deu para o ataque foi importante. Aí, fechando essas análises individuais dos 11 titulares, vamos para a análise do jogo, o que eu achei do jogo. O Brasil, no começo do jogo, estava com muita dificuldade de furar a defesa do Japão. Defesa japonesa muito organizada, uma linha de 5 lá atrás, diferente da Coreia, não deu espaços para o Brasil, conseguiu cobrir bem as costas quando os defensores saíam para dar o bote. Então, assim, defesa do Japão de parabéns, muito bem. E quando tinha a bola, o Japão era muito veloz, acelerava muito pelos lados, e isso a gente viu a Coreia tentando fazer também na semana passada, só que a defesa brasileira titular da semana passada conseguia conter muito bem esses avanços, tanto Douglas Santos pela esquerda, quanto... Quem que foi o lateral direito semana passada? Foi o Vitinho, quanto o Vitinho na direita e a dupla de zaga que jogou o Militão e jogou o Gabriel Magalhães, cobria muito bem a velocidade do time coreano. O time japonês já conseguia ter um pouco mais de vantagem na defesa hoje. Hoje a defesa, no geral, não foi bem a defesa brasileira. Mas o Japão cria as melhores chances ali, consegue ter um volume até os 20 minutos do primeiro tempo. Acho que o Japão dominava o jogo. E aí o Brasil, entra a individualidade do Brasil. O Brasil tentando se aproximar, o Japão tentando espaçar muito o jogo brasileiro, deixando os jogadores brasileiros sempre muito isolados e pressionando muito com 2, 3 ali em cima de um jogador só. Conseguiu ir neutralizando principalmente as jogadas do Vinícius Júnior, do Martinelli, eles ficaram muito isolados. Quando o Paquetá começa a entrar mais no jogo, ali a partir dos 25 minutos,
o time começa a se aproximar mais. Bruno Guimarães se aproximando mais de um lado, Paquetá se aproximando mais do outro, Vinícius Júnior e Martinelli trocando bastante posição. Nisso o Brasil começa a ter um pouco mais de volume ofensivo e é assim que saiu o primeiro gol, numa triangulação muito bem feita, uma bela bola do Bruno Guimarães, como eu disse, quero falar sobre ele depois no futuro. Ele acha o Paulo Henrique finaliza muito bem, o Paulo Henrique numa leitura muito boa de espaço, ele vê o espaço aparecendo e ele parte no espaço vazio. O Bruno Guimarães tem a qualidade do passe, encontra ele dá o chute de 3 dedos, um belo chute de 3 dedos inclusive, para abrir o placar. Ali o Brasil abre o placar mesmo sem merecer, acho que o Japão estava fazendo uma partida até melhor, estava justo 0-0 até ali e o Paulo Henrique abre o placar. Com isso, o Brasil começa a ter um pouco mais de tranquilidade para jogar e, de novo, nessas aproximações, Vinícius Júnior se aproximando do Paquetá, que se aproxima do Martinelli, o Paquetá acha um belo passe para o Martinelli na hora certa, passe no tempo certo, sem deixar o Martinelli impedido, ele finaliza bem de esquerda, o Brasil abre 2-0. Nisso, o Brasil tranquilo no primeiro tempo, consegue controlar o primeiro tempo, passou 20 primeiros minutos com bastante dificuldade ofensiva para conseguir criar, mas não estava levando tantos sustos. Teve um lance que o Ueda não consegue chegar para finalizar, que o Japão chega com perigo, mas de resto o Brasil conseguia controlar até bem a partida, principalmente depois dos 20 primeiros minutos. E acho que muito se deve a esse controle de meio de campo e a intensidade do trio ofensivo. O Brasil perdia a bola e pressionava muito rápido, roubava a bola do Japão muito rápido. Se vocês pegarem os melhores momentos, alguns lances saem de roubadas do Brasil, tanto na semana passada contra a Coreia, quanto hoje contra o Japão. Pressão na saída de bola, pressão no pós-perda muito boa do Brasil. Acho que isso foi muito bem trabalhado ali no primeiro tempo e o Brasil foi, acho que, a chave do sucesso do Brasil no primeiro tempo. Para o segundo tempo, o Brasil vem sem mudanças e aí entra o erro do Fabrício Bruno, né? Eu falei que eu ia comentar depois, o jogo do Fabrício Bruno é muito ruim e eu acho que ele sai muito atrás agora, depois de uma partida dessa. Ele tinha ido bem na data FIFA anterior e aí o Ancelotti confia nele, faz a convocação de novo. Eu não acho ele hoje o melhor zagueiro para ser convocado, acho que tem outros à frente. E falar isso depois do jogo de hoje fica até mais fácil, né? Acho que a partida dele é muito ruim, ele erra muito individualmente. Não sei se o Ancelotti deixará de convocá-lo por conta disso, por ter sido um cara que ganhou um pouco da confiança do Ancelotti depois do jogo na Bolívia. Mas eu acho que ele sai bem atrás de outros nomes nesse momento depois da partida. Ele erra feio no gol do Minamino, eu acho que um excesso de confiança ali, o Casemiro toca para trás, ele tem o espaço ali quando ele domina para tomar decisão mais rápido, de estourar essa bola para frente, ele não tem boas opções de passe, está todo mundo muito bem marcado, mas pelo um excesso de confiança, ele não quer quebrar a bola para frente, ele acaba se enrolando sozinho, entrega a bola, Minamino finaliza muito bem na cara do Hugo e diminui para o Japão. A partir dali o Brasil sente muito, não só o gol saiu aos 52 e 5 minutos depois o Ancelotti faz 3 alterações. Acho que o momento da mudança do Ancelotti também não é o melhor momento do jogo ali. Era um momento arriscado para mexer. Eu acho que se fosse para mexer, ele deveria ter mexido no intervalo ou um pouco depois do gol. Ele mexe 5 minutos depois do gol, trocando 3 jogadores que estavam muito bem na partida e que davam uma dinâmica, tanto defensiva quanto ofensiva. Ele tira o Martinelli, tira o Bruno Guimarães e tira o Vinícius Júnior. Ali o time perde muito da intensidade do domínio de jogo que teve no primeiro tempo. Entre a Rodrigo Joelinton e Matheus Cunha, Rodrigo entrou no final do jogo tentando participar bastante, acho que ele tenta chamar o jogo, não acerta a maioria das decisões, mas não consigo dizer que ele entrou mal. O Joelinton a mesma coisa, mas muito burocrático, muito diferente do que o Bruno Guimarães vinha fazendo no jogo, características muito diferentes. O Joelinton acho que não conseguiu até agora jogar tão bem com a camisa da seleção. O Matheus Cunha a mesma coisa, entrou com boas ideias, mas não conseguindo converter tão bem os lances. Então os 3 não entram tão bem e ele tirou 3 caras que estavam muito bem no jogo. E aí 5 minutos depois das trocas, o Nakamura empata o jogo para o Japão no 2-2. Acho que o Brasil foi sentindo, foi começando a ter muitos erros defensivos, por ter muitos jogadores ainda inexperientes com a camisa da seleção, começa a errar demais, e aí eu acho que na transmissão até falaram que não acharam erro do Fabrício Bruno no segundo gol. Eu acho erro, foi falta de noção de espaço, aquela bola não ia entrar, ele não olha para onde ele está, ele não consegue perceber e ele faz um movimento errado com a perna, acaba empurrando a bola para o gol. Eu acho que aquela bola não entraria, ele acaba empurrando para o gol, dá gol do Nakamura, mas eu acho um gol contra do Fabrício Bruno. Então ali eu acho que o Brasil se perdeu de vez, depois do segundo do Japão. O Brasil não consegue mais manter a posse de bola, erra muito na saída de bola, entrega muitas posses para o Japão e o Japão depois vira aos 71 numa jogada de escanteio que de novo o Brasil marca mal, a dupla de zaga não estava bem posicionada, o Ueda ataca o espaço e faz o 3-2 para o Japão.
Dali para frente, o Japão fez o que tinha feito muito bem nos 20 primeiros minutos de jogo, se organiza com a linha de 5 defensiva, não dá espaço para o Brasil e dificulta muito o jogo do Brasil. Acho que o Estevão e o Caio Henrique entraram bem no jogo, ele faz as trocas ali, tira o Luiz Henrique, tira o Carlos Augusto, entre o Estevão e o Caio. Gostei dos dois, acho que o Caio dá um passinho à frente do Carlos Augusto depois dessa data FIFA, e o Estevão conseguiu dar uma dinâmica melhor do que o Luiz Henrique estava dando pelo lado direito. O Richarlison no lugar do Paquetá acho que pouco mudou o jogo. Queria ter visto mais do Igor Jesus, que foi pouco testado nessa data FIFA. Enfim, acho que foi um teste extremamente válido para a seleção. O Brasil não passou no teste emocional do segundo tempo, mas a gente tem que pensar que eram praticamente os 11 reservas que estavam jogando ali no segundo tempo. Ainda mexeu, tirou ali os poucos titulares que tinha, que era o Bruno Guimarães e o Vinícius Júnior, ele tira ali aos 57. Então o Brasil termina o jogo de titular mesmo com 2, 3 jogadores, talvez o Casemiro, o Rodrigo, o Estevão, jogadores que podem ser titulares. De resto, todos os outros jogadores que estavam sendo testados no segundo tempo. O primeiro tempo, que tinha muitos reservas sendo testados também, é muito bom. O segundo tempo, o Brasil sente e não joga tão bem. Acho que valeu pelo teste de tentar encontrar reservas úteis para a seleção e também tentar tirar aqueles que não fazem tanto sentido. Então, acho que para esse sentido, valeu muito o teste. Mas é um ponto de atenção. A gente esperava mais do Brasil, principalmente no segundo tempo. Muito fraco o segundo tempo do Brasil. E um ponto de atenção também para o começo do jogo do Brasil. O começo do jogo também não foi bom. Também teve muita dificuldade de criar. Mas depois que se aproximaram, depois que conseguiram encontrar soluções, o Brasil vai bem no primeiro tempo. Acho que o Ancelotti consegue tirar coisas positivas. Eu não acho que é terra arrasada, eu não acho que por conta desse jogo tá tudo jogado fora. Acho que o Brasil tem muito potencial aí para melhorar ainda esse futebol e tirar boas lições do jogo de hoje. Vocês, o que vocês acharam aí do jogo? O que vocês pensaram a respeito do jogo, dos jogadores, do Ancelotti? Comenta aí, deixa um like e se inscreva no canal aí também, que ajuda bastante. Valeu, é isso.